Dragon Ball Daima é realmente ruim? Essa é uma pergunta que tem ficado na cabeça dos fãs após o seu lançamento e por alguns outros detalhes acerca de sua dublagem. E é sobre isso que eu vou tratar hoje. Quando eu fiz um vídeo falando sobre a dubladora da Bulma e seu envolvimento com a suposta criação de um OnlyFans, surgiram alguns comentários falando sobre o anime e eu fiquei pensando, Dragon Ball Daima é um bom anime? E eu cheguei à conclusão de que talvez eu não seja mais o público-alvo. O primeiro anime de Dragon Ball estreou em 1986 no Japão, se tornando uma grande referência para a criação de diversos outros shonens que a gente conhece hoje em dia, como por exemplo Naruto, Hunter x Hunter, Bleach. Todos esses têm aquela pitadinha de inspiração feita por Dragon Ball. Não é exagero nenhum falar que Dragon Ball é o pai dos shonens, afinal alguém precisou rastejar muito lá atrás para que se pudesse caminhar hoje. Mas o que faz Dragon Ball ser bom e Dragon Ball Daima ser ruim? E se trata simplesmente do fator nostalgia. Dragon Ball Daima tem um enredo totalmente voltado para o público infantil, ou seja, ele é feito para atrair um novo público para aquela obra, e que talvez conecte a família de alguém. Um pai que assistiu o Dragon Ball está apresentando para o seu filho agora, tem Dragon Ball Daima ali. Mas para você que assistiu lá em 2000, quando o Dragon Ball Z chegou no Brasil, talvez já não faça mais tanto sentido. Os personagens podem ser o mesmo e o saudosismo pode ser imenso, mas você já não é mais o alvo. Outro detalhe muito importante acerca desse anime é a sua dublagem, onde trouxe várias trocas quando os personagens voltaram a ser crianças. Muitos não ficaram satisfeitos com isso, afirmando que os dubladores ainda conseguiriam fazer uma voz mais infantil para os personagens e conseguir se manter. Porém, a exigência veio de cima do estúdio, a exigência veio da distribuidora, Toei Animation, que solicitou que todas as vozes fossem renovadas, para eles evitarem que acontecesse aquilo que aconteceu com Cavaleiros do Zodíaco, onde os dubladores já estavam pedindo mais dinheiro para se manter nos próprios personagens, alegando que eram eles que mantinham a franquia em pé, o que resultou na troca total de elenco em Saint Seiya. A única voz mantida em um personagem infantil aqui, tanto no original quanto na versão em português, foi a voz do Goku, que volta a ser dublado pela Úrsula Bezerra, que fazia o personagem lá no Dragon Ball clássico, quando o anime foi dublado no Brasil. Eu vou soltar um trecho de comparação dela dublando o Dragon Ball clássico e dela dublando o Dragon Ball Daima para vocês verem como o tempo passou, mas a voz se manteve. O meu avô que me deu antes de morrer e ninguém pode tocar nela, nem mesmo uma garota. Isso tem muito valor pra mim. Olha, tá brilhando como se falasse comigo e estivesse feliz. Isso nunca tinha acontecido. Ai, ai, ai! O que foi que aconteceu? Do que você tá falando? Mas o que aconteceu? Dragon Ball Daima também é marcado por ser o primeiro anime de Dragon Ball a ser lançado oficialmente em nosso país sem ter a abertura dublada. Ou seja, é a primeira vez que a abertura fica no original em japonês, algo que é tão marcante em Dragon Ball ter todas as músicas dubladas. Pela primeira vez não tem uma música em português, o que talvez contribua negativamente para a opinião de que Dragon Ball Daima não seja um bom anime. Nessa dublagem do anime também tivemos algumas trocas devido a falecimentos. O saudoso Gileno Santoro e o Antônio Moreno já não estão mais entre nós e foram substituídos pelo Luiz Carlos de Moraes e pelo Wilkin Mazei nos seus personagens. Confiram agora. Não se preocupe, você não vai conseguir. E estou falando de um grande poder com o qual você poderá derrotar Majin Buu na próxima luta. De cogitação, não pode fazer isso, Supremo Senhor Kaiô. Trocar a sua vida tão honrada pela vida de um simples mortal? Isso não faz sentido. A gente acredita que o corpo do Majin Buu pode produzir um certo tipo de gás misterioso que consegue reverter a fusão motar. Erro aprender com essa intenção. Estudamos artes marciais com o propósito de mantermos nosso corpo e nossa mente sãos. Assim viveremos saudáveis e vigorosos. Parece que você se encontrou com seu pai. Ele não se apresentou pra você? Ele disse que viu você lá. Mas uma pergunta que não quer calar acerca desse anime. Dragon Ball Daima é canônico? Bom, o autor Akira Toriyama, que já não está mais entre nós, tem até um vídeo sobre isso no canal, ele participou ativamente na criação do anime. Ou seja, tem o dedo dele, mas Dragon Ball GT também tinha. Ou seja, tem o dedo dele, então pode por muito ser considerado canônico. Se é canônico ou não, já não depende mais do autor falar se é canônico ou não, já que ele já não está mais entre nós. Pode ser uma concepção do público agora de você querer aceitar ou não isso como canônico. Fato é, ele esteve envolvido na produção, então tudo que sair dali passou pela revisão dele. Que nem diria o meme que surgiu da Akira Toriyama, e eu tô canonizando até a p*** que te pariu. Um dos últimos destaques do anime é a volta da transformação em Super Saiyajin 4 do Goku, que talvez seja uma das transformações mais adoradas pelos fãs, que ficou esquecido no churrasco por causa do cânone ou não cânone de Dragon Ball GT.
originária de Dragon Ball GT, série que foi descartada entre os fãs por não fazer parte do cânone da história, e agora tem outra série fazendo praticamente a mesma coisa, olha que ironia. Porém, Dragon Ball GT, quando o Goku se transformava em Super Saiyajin 4, ele voltava a ser adulto. Já agora, aqui no Dragon Ball Daima, ele continua a ser uma criança, sendo essas as diferenças entre as transformações do Super Saiyajin 4. Eu vou mostrar um trecho agora para vocês verem da diferença das transformações do Super Saiyajin 4. E pensar que aquele Dragon Ball final alternativo desenhado pelo Toyotaro, o próprio desenhista de Dragon Ball Super atualmente, foi descartado e tem até Chibi de Dragon Ball agora ganhando anime oficial. Mas aí uma pergunta nos comentários, você prefere Dragon Ball GT e sua abertura incrível ou Dragon Ball Daima e sua abertura em japonês? Fazendo um resumo agora, eu diria que Dragon Ball Daima não é uma série ruim, ela só não comunica mais com o mesmo público. Ela é uma série feita para atrair novos públicos, para vender bonequinho, e que talvez não seja do agrado dos fãs mais antigos, talvez traga um certo saudosismo ao ver a transformação do Goku Super Saiyajin 4, ou talvez traga irritação por ver os bonecos a versão Chibi, mas tudo isso é relativo, gosto é gosto, tem gente que gosta de todas as coisas. Cada pessoa tem seu gosto no fim das contas, e é por isso que não se pode agradar a todos. Bom, eu vou ficando por aqui, se inscrevam no canal, espero que tenham gostado do vídeo e comentem aí embaixo o que vocês acham. Vocês são time Dragon Ball GT ou Dragon Ball Daima?